Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é Raíssa, eu sou psicóloga e o vídeo de hoje é uma parceria com uma amiga chamada Mariana, que também é psicóloga, e nós iremos falar sobre o ser mulher, tornar-se mulher nessa sociedade. Aproveitando aí que acabamos de passar pelo dia 8 de março, trouxemos a discussão que achamos bem pertinente para abordarmos aqui. Provavelmente esse vídeo vai ter uma sequência, então fiquem ligados que em breve teremos mais novidades e mais parcerias por aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou psicóloga. Eu sou a Raíssa, sou psicóloga também. Nós duas somos da Cognitivo Comportamental. Sim. E vamos iniciar um projeto nosso de fazer vídeos aqui pra vocês. De bate-papo. Uma coisa mais informal, né? Sim. Mas para trazer temas ligados à psicologia e também outros que possam acrescentar em discussões bacanas pra vida, né? Sim. A gente de vez em quando tem conversas e aí a gente fala sobre vários assuntos. A gente achou que valeria a pena compartilhar um pouco desses assuntos, dessas reflexões, porque afinal a gente está aqui tentando se desenvolver, todo mundo junto, né? A gente, como psicóloga, tem também um papel que vai além do consultório, e a gente conversando um pouquinho aqui, talvez a gente possa despertar algumas reflexões para quem está assistindo também. Isso, a gente vai fazer isso através de temas que talvez a gente ache pertinente, livros que talvez a gente ache legal trazer um pedaço ou conversar sobre, filmes, Sim. por aí vai. Né? Vamos em frente. Sim. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o universo feminino, né? Sobre tornar-se mulher. Isso, aproveitando que a gente acabou de passar aí pelo 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente resolveu iniciar essa sequência aí de vídeos para conversar um pouco sobre o que é ser mulher, como é ser mulher, como que esse papel ele foi construído ao longo do tempo e das nossas vidas. Sim. Você lembra quando é que você começou a se perceber mulher? Eu acho que desde criança eu comecei a perceber que existiam coisas diferentes em termos de ensinamento. Nos gêneros, né? Exato, né? Via muita diferença em relação às minhas brincadeiras, o que me incentivavam a brincar em relação aos meus primos, por exemplo. Sim. Coisas eram ditas pra mim que não eram ditas pra eles, tipo, Verdade. senta direito, arruma essa perna, Feio fica assim. fica assim, né? Eu era uma criança que tinha um irmão mais velho e era engraçado porque eu era a sombra dele, né? Por muito tempo ele era a minha referência. Então eu fui perceber o meu papel mais feminino quando eu fui ficando mais adolescente. E na verdade eu percebi isso muito porque eu vinha sendo cobrada para ser mais feminina. Porque eu era mais moleca mesmo, assim, de usar camiseta larga, roupa larga e não ter muita vaidade. E aí, de repente, as pessoas começaram a me cobrar isso. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com a atribuição dessa questão da imagem, né, da estética ao modelo feminino. Porque tem um modelinho, né? Que a gente tem que seguir. Eu acho que quando a gente traz essa experiência da infância e entra nessa questão desse modelo e da estética, eu acho que a gente passa por uma coisa assim, meio que parece que existe uma cartilha. Sim. Né? Que determina como nós temos que ser. Então temos que ser extremamente educadas, delicadas, acolhedoras, não podemos falar alto, não podemos falar palavrão, discutir, beber. Sempre uma imagem nesse sentido também, não só física, mas manter uma certa postura. Exato. Dentro da cartilha de ser mulher, eu acho que a gente passa por essa busca de um relacionamento ideal. Sim. Um relacionamento que tem que resultar numa maternidade. Numa maternidade, numa família perfeita. Sim,
Sim. E não só isso, né? Porque a família perfeita tem que também dividir espaço com um papel profissional, né? Profissional, com uma vida que tem que ter intelectualidade, lazer, relações sociais, tudo tem que ocupar o mesmo espaço, né? Isso, e daí vem uma sobrecarga em relação ao perfeito, né? Porque daí a gente fica numa posição de achar que temos que ser perfeitas em todos esses papéis e que temos que desempenhar todos esses papéis, Sim. que é extremamente desgastante, né? Falando assim, parece algo muito simples de se resolver, né? Então, eu vejo que muitas vezes até alguns homens falam, mas você se preocupa demais, né? Eu ouço muito isso nos relatos das minhas pacientes, quando elas estão lá tentando negociar as tarefas com o marido. Então, para a casa funcionar, precisa ter uma dedicação, certo? Certo. E é muito comum que a gente perceba essa dedicação ainda vindo muito das mulheres, pelo modelo que a gente tem. Exatamente. E daí volto pro início do vídeo falando da questão das brincadeiras e de como somos educadas. A gente brinca de casinha, né? Muitas vezes educadas brincando de boneca, de casinha, o que parece já um treino para a vida adulta, para o que vamos exercer. E daí crescemos acreditando que temos que absorver esse papel, que ele é nosso, e os homens muitas vezes também acreditando que tá tudo bem deixar esse papel pra gente. E se você for ver, realmente tá tudo bem pra eles, porque eles não podem brincar de boneca e não podem brincar de casinha. Porque é coisa de menina. Então a ideia fica incorporada, tá? Né? Eu vou fazer isso porque isso é o papel da mulher. E parece que já não tá cabendo mais isso, né? No nosso modelo de vida atual. Eu acho que cada vez menos isso tá cabendo, acho que ainda bem, acho que cada vez mais a gente encontra pessoas, tanto mulheres quanto homens, dispostos a desconstruir algumas dessas ideias para ter uma relação mais saudável, para desempenhar um papel mais igualitário. Mas como que isso para nós mulheres ainda é desafiador? Sim. Porque em sua grande maioria das relações, isso ainda é um problema. Sim. Tanto aqui na nossa cultura no Brasil, que é multifacetada, porque a gente tem diversos tipos de modelos, né, de relacionamentos e de famílias acontecendo por o país todo, quanto fora, né, em outras culturas ocidentais e orientais, que têm particularidades diferentes. Mas eu acho curioso perceber que às vezes a gente pensa que a gente toma por base a nossa perspectiva, né? O lugar que a gente ocupa. E a gente a gente vive hoje uma vida numa cidade que, né, não é tão pequena, que a gente tem acesso a muita informação. E aí a gente acaba seguindo um modelo que pra gente é muito normal, mas quando você olha pro lado você vê que não é, né? Com certeza. Eu acho que a gente ainda vive, de certa forma, algo privilegiado por não ter tantas cobranças e talvez ter sido criada de uma forma a pensar dessa maneira. Mas se a gente olha outras mulheres, a gente vê que elas estão, mesmo que forem criadas próximas, chega num ponto que parece que estão ali, caem nessa mesma discussão, nesse mesmo modelo, nessa mesma cartilha, né? Engraçado como existe uma repetição. Sim. E daí vem também essa questão cultural que a Mari falou, né? Independente da cultura, a gente vai encontrar coisas muito parecidas em relação ao papel da mulher. Eu acho que esse manual, ele é quase um buraco negro, né? A partir do momento que caiu ali, se perdeu. E é difícil voltar. Porque eu vejo pessoas que estão, assim, que resolveram cumprir com esse protocolo. É difícil até para uma pessoa, né? E falo para as mulheres, mas acho que para qualquer pessoa. Depois que você entrou nesse modelo, é difícil sair. Porque você quer cultivar a ideia da família, ainda é uma ideia muito enraizada, muito forte. Mas a que custo a gente está fazendo isso? Com certeza, porque nessa ideia de manutenção de família, a gente acaba vivendo
relacionamentos que não estão mais funcionando, a gente abre mão da nossa vida profissional, a gente abre mão da nossa vida pessoal, social, familiar, não da família que criamos, mas familiar dos nossos pais, irmãos, enfim, de conviver mais, né, com as pessoas. Exato. Acreditando que a gente tem que sustentar esse papel. E questioná-lo é importante. Com certeza. Questioná-lo até pra gente poder pensar em quais são os caminhos para torná-lo mais saudáveis, né? Sim. Torná-los... eu acho que vem um cansaço, né? Sim. É cansativo ser mulher em várias perspectivas, assim. Mas falando dessa questão de compulsoriedade de ter que exercer um papel, assim, é cansativo porque as cobranças vêm de fora, de nós mesmos. A gente incorpora, vem tanto de fora que a gente incorpora e depois parece que é nosso aquilo, né? Exatamente. E esse cansaço, acho que faz, às vezes, a gente perder um pouco a força nessa luta, né? Pra ser ouvida nas nossas queixas. Porque daí, quando a gente fala, olha, eu quero ganhar a mesma coisa que meu colega ganha, eu quero dividir as tarefas de casa igualmente, eu não vou cuidar mais dos nossos filhos sozinha. Exato. Parece que a gente tá falando algo, assim... Incabível. Né? Exatamente, deveria ser mais simples, mas acho que só vai se tornar mais simples conforme a gente continuar esse tipo de conversa, né? Sim. Eu vejo que tem uma resistência ainda de muitas pessoas, homens e mulheres, por incrível que pareça. Tem mulher que acha chato esse papo de feminismo, né? Sim, sendo que na verdade discutir feminismo não é discutir um ódio aos homens, né, e ao masculino e a ideia de família, e sim sobre igualdade de gênero, né, então é falar sobre ter direitos iguais, de ter a nossa voz ouvida tanto quanto os homens têm, não é? E acho que isso começa nas nossas relações, né, então a nossa ideia de trazer esse assunto para discussão para que a gente possa olhar pra gente, como é que tá isso pra gente? Será que eu me sinto confortável para ter esse tipo de conversa com meu parceiro, com as pessoas do meu convívio, com a minha família? Quanto mais esse assunto se tornar natural pra gente, mais fácil vai ser externalizar, conversar e naturalizar finalmente toda essa... perspectiva de igualdade, né? Eu acho que tem que começar de algum lugar. Sim. Não é? Então, por mais que talvez isso comece devagar, em pequenos passos, eu acho que a gente precisa começar a se apoderar mesmo desse tema e das nossas vidas também, porque eu acho que se apoderando desse tema a gente se apropria da nossa vida. Exato. E para ter condições de modificar o meio que a gente vive. É isso aí. Certo? Acho que esse tema se desdobra em muitos outros. Já fica aqui o convite para vocês continuarem acompanhando o que a gente vai seguir postando, né? Exatamente, porque acho que naturalmente abre uma sequência de possibilidades de conversa sobre o assunto. Exato, acho que a gente vai voltar, então continuem aqui. A gente vai falar ainda dessa questão de relacionamentos com um pouco mais de calma, né? Sim. Que eu acho que é um assunto que merece muito a nossa dedicação, o nosso olhar. E logo a gente vai divulgando também os outros temas. Exato. Né? Se você tiver sugestões de temas e coisas que vocês queiram ouvir por aqui, deixa nos comentários pra gente. Os meninos também, embora o tema seja falando sobre a questão do ser mulher, eu acho que os homens também, assistindo isso, abrem um questionamento sobre o papel deles nessa construção toda. E também talvez surjam questões que queiram saber mais. Então coloquem aí nos comentários. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem o vídeo. É importante pra gente conseguir ir crescendo, ganhando espaço aí. Exatamente. E vamos levar esse assunto para a roda de conversa, né? Com certeza. A gente está aqui fazendo convite, tentando estimular um pouco mais esse tipo de reflexão. Levem e conversem também sobre isso, tá bom? Então até a próxima, Até a próxima. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.